Gostaria de agradecer o convite que foi formulado para estar aqui convosco e permitir-me algumas considerações sobre a atualidade política, sobre grandes questões que se colocam neste momento. Mas vão com certeza perdoar-me que eu gostaria de fazer, portanto, uma nota aparentemente à margem. Desculpe, mais ouvido. Uma nota aparentemente à margem. Nós estamos a poucos dias das celebrações dos 45 anos da Revolução de Abril. E creio que num tempo em que perpassa pela nossa sociedade, por essa Europa e no mundo, valores da guerra, valores da violência, valores de negar aos povos o direito a construir um seu dever coletivo, estas comemorações do 25 de Abril têm, de facto, a particularidade de não ser mais uma comemoração. É um momento em que todos nós, portanto, fazemos interpretações em relação àquilo que foi conquistado e que foi perdido, mas há uma coisa que nos une, que é a perenidade dos valores de Abril, de celebração daquilo que nós continuamos a considerar que foi o ato mais moderno e avançado na história do nosso país, que foi o 25 de Abril de 1974. E por isso estar aqui com muitos protagonistas desse ato e processo que se realizou, valeu a pena ter vindo aqui, nem que fosse só por isso. Obrigado, Capitães de Abril, obrigado por este convite, mas um apelo para que não percamos esses valores. Com as nossas diferenças, as nossas divergências, não percam os valores de Abril. Ainda recentemente fui a uma escola, no debate com os jovens do secundário, e depois do debate que realizámos, houve um jovem que me perguntava: porquê é que vocês nunca nos disseram isso? E eu creio que, por isso mesmo, é que nós temos que continuar a dizer tanto o que foi isto, para que Abril possa prosseguir nos seus valores em tudo o que foi transformação e realização. Mas, em relação ao tema, em relação às considerações do Coronel Vasco Lourenço, em relação a esta fase, esta nova fase da vida política nacional e à solução política encontrada, permite um enquadramento histórico, se assim se pode dizer. No dia 2 de outubro, os jornalistas confrontaram-me com uma sondagem que demonstrava que o PSD e CDS juntos ficariam em minoria na Assembleia da República. E dissemos então, logo nessa noite, que se assim acontecer e se confirmar, PSD e CDS não têm condições para continuar a governar. Porque não têm a maioria na Assembleia da República. Isto foi um bocado... Os jornalistas não nos ligaram importância nenhuma em relação a esta afirmação. E as eleições realizaram-se e confirmou-se esse facto. Ou seja, PSD e CDS, as forças que compunham o governo, estavam em minoria e, resultante da nova correlação de forças existente na Assembleia da República, era possível uma outra solução política. E por isso nós avançamos com aquela ideia, na noite das eleições, com a ideia que o PS só não é governo se não quiser, porque naturalmente o PSD só seria governo se o PS quisesse. E é neste quadro que, aliás, fez uma primeira prova dos 9. Não vou aqui fazer uma história. Mas a prova dos 9 que tem a ver com o facto dessa nova realidade ter expressão concreta, por exemplo, na eleição para o Presidente da Assembleia da República. A direita tem o seu candidato e o PS, ouvindo-nos, eu acho que nos ouviu bem, eu acho que eles nem sequer tinham pensado bem nisto, resolveram apresentar o atual Presidente da Assembleia da República, o Ferro Rodrigues, que venceu as eleições pelo voto dos deputados. E isto era a demonstração que era possível
a criação de uma alternativa. E nós dizíamos isto porquê? Porque o tal enquadramento histórico que referia, em que o povo português foi profundamente maltratado, massacrado por uma política de empobrecimento e de exploração. Semana sim era um corte. Semana sim era um congelamento de salários, de pensões, uma sobretaxa, um ataque à segurança social, mais privatizações. Era dramático ver a vida dos portugueses a andar para trás significativamente. E então, não é por acaso que a questão da demissão do governo transformou-se num objetivo da própria luta dos trabalhadores portugueses. Perceberam os trabalhadores que, sem o afastamento deste governo, a sua vida dificilmente andaria para a frente. E foi assim que se verificou que, apesar daquela tentativa, enfim, de Cavaco Silva, um pouco patética, de formar um governo que demorou 11 dias, que não tinha viabilidade, que se afirmou a solução política. E houve uma reação profundamente negativa, de dizer, mas como é que isto pode ser? Portanto, se o PSD ganhou as eleições. Eu acho que o PSD, particularmente o PSD, bebeu no seu próprio veneno. Ou seja, durante 40 anos criou-se aqui uma mistificação por parte tanto do PSD como do PS, diga-se, com a ajuda inestimável da comunicação social, que há eleições para primeiro-ministro. Quantos e quantos jornalistas bem intencionados não vinham dizer que não. Então, o que é que pensa de quem vai ser o primeiro-ministro? As eleições para primeiro-ministro. Ora, não há eleições para primeiro-ministro. Porque, naturalmente, dava jeito às forças que defendem a bipolarização se criasse este mito. E a verdade é que, como não há eleições para primeiro-ministro, a solução política acabou por prevalecer. Há quem diga que o Partido Comunista Português fez esta opção tendo em conta que era um mal menor, uma solução de um governo minoritário do Partido Socialista. Bom, nós nunca consideramos uma questão de menor ou maior. Consideramos primeiro, era preciso afastar o governo do PSD. Segundo, conhecíamos bem o Partido Socialista, os seus objetivos, os seus princípios programáticos. Não tínhamos, nem temos ilusões. Mas o importante era, de facto, criar condições para travar esse caminho de empobrecimento e exploração, repor aquilo que foi roubado aos trabalhadores e ao povo português e encetar um caminho onde, eu diria, mais do que a reposição de rendimentos e direitos, esta solução política, com a contribuição do PCP, permitiu uma outra coisa: repor a esperança em muitos portugueses que tinham sido fustigadas, perdida em alguns casos, com o conformismo, com o não vale a pena, portanto, a começar a estender-se à sociedade portuguesa. E aqui, digamos, houve que, de facto, esta reposição. Sabe-se lá se isto vai dar. Agora que os outros foram embora, e creio que fizemos isto com uma grande consciência, usando um princípio que os militares conhecem bem, que é uma grande flexibilidade tática, mas uma grande determinação estratégica. Este foi, portanto, um princípio que nós aplicamos para a realidade e, por isso, a solução prevaleceu. E eu quero, portanto, sublinhar, porque ficou muita coisa por fazer. Pior, problemas estruturantes na nossa sociedade continuam por resolver. Déficit produtivo, déficit energético, déficit demográfico, déficit que, em termos agroalimentares, questões que são centrais para o nosso país. Porque nós hoje podemos fazer este balanço. Houve, de facto, avanços, reposição de rendimentos e direitos, fez-se justiça em relação a algumas situações, mas, por imposição estrangeira, designadamente da União Europeia, nós, hoje, temos aqui atrofiamentos, dificuldades que têm que ser resolvidas e ultrapassadas.
Ou seja, aquela tese, portanto, que o PS tem, de que é possível conciliar as imposições da União Europeia, a questão da dívida, a questão do déficit, as questões relacionadas com o euro, que é possível aceitar esta submissão a par do avanço de medidas no plano social que, de facto, reponham alguma justiça, acabará mais tarde ou mais cedo por entrar em contradição. Porque nós consideramos e valorizamos muito os avanços que foram feitos. Porque eu quero dizer isto porque a direita está a tentar, enfim, reduzir a nada aquilo que foi conseguido. Ainda outro dia eu ouvi o senhor deputado Rangel, portanto, do PSD, dizer essa coisa das reformas, esse aumento das reformas, que não tem importância nenhuma, a forma, o desprezo com que falam destas coisas que foram tão importantes para milhões de reformados poderem ver não só a sua reforma descongelada, como aumento extraordinário nestes 3 anos e meio. Ou o aumento dos salários, ou a reposição das 35 horas, ou a bonificação dos abonos de família, ou a gratuidade dos manuais escolares até ao 12º ano. Em relação aos pequenos empresários, acabaram o pagamento especial por conta, redução do IVA na restauração. Medidas em relação à administração pública importantes, embora insuficientes, que se verificaram em alguns setores, não só em relação às 35 horas, como em relação ao descongelamento das suas carreiras, como em relação a direitos que tinham sido negados. Diz-se assim, é pouco. Faltam respostas. Pois faltam. Mas não se desvalorizem. Porque, ao contrário do que muitos pensam, há quem, aliás, alguns que pensam que quanto pior, melhor. Alguns que, em relação à nossa posição de partido, diziam o PCP não se devia ter metido nisto, que deveria deixar, portanto, continuar esta política, e ela ia continuar. Lembrem-se daquilo que estava já colocado em cima da mesa. Alteração da Constituição, alteração das leis eleitorais, novo corte brutal na segurança social. Era isto que estava ensejado e programado pelo PSD e CDS. Então, isto foi travado. E nós ficarmos como espectadores à espera que do caos viesse a solução, não é uma visão do Partido Comunista Português. E por isso mesmo nós continuamos a considerar que quanto pior, pior. Quanto pior, pior. E por isso não ficamos na expectativa, avançamos e demos uma contribuição que nós consideramos importante. Agora, é possível repetir aquilo que o nosso coronel aqui dizia. Não é possível repetir, tendo em conta que hoje temos uma solução política diferente, num contexto diferente. Depois, há ainda 2 elementos importantíssimos, que são as eleições, tanto para o Parlamento Europeu, como particularmente para a Assembleia da República, onde falta ver o desenho e a relação de forças que essa nova Assembleia vai ter. Mas há uma ideia que nós consideramos importante. Chegamos aqui. Agora não podemos andar para trás e andar para a frente, é preciso. Este é o nosso princípio geral. Não podemos discutir agora a fazer, portanto, enfim, profecias, palpites em relação, portanto, à solução política, mas sim ou não se assume esta perspectiva. Encetámos um caminho, ele foi profícuo, portanto, realizador, portanto, hoje os portugueses registram isso. Então, por imposições estrangeiras, vamos ter de recuar outra vez? Ou é necessário, fundamental, prosseguir este caminho de reposição de rendimentos e direitos? Há quem diga que, bom, mas isto não é possível porque há setores que querem tudo ao mesmo tempo. Bom, eu creio que o problema não está aí. Percebemos perfeitamente a reivindicação de alguns setores. Estou aqui a falar sobre militares. Imaginem que o governo decidia que 1/3 da vossa carreira não contava para nada. Para nada. Em termos salariais, em termos, enfim, de promoção, em termos dos mecanismos que essa promoção de carreiras permitiria. Qual seria a reação dos militares? Bom, mas temos este problema nos professores.
Bom, mas temos estes problemas com os enfermeiros. Temos este problema com as forças de segurança. E a resposta é que não há dinheiro. E que, direito a dizer, portanto, que querem tudo ao mesmo tempo. Não é verdade? Basta ver esta posição dos professores que admitem negociar um prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, se for necessário. Por exemplo, encontrando a solução como foi encontrada na Madeira. Isto é querer tudo ao mesmo tempo. Bom, não há dinheiro, diz. Mas aqui entramos em conflito. Onde reparar a facilidade com que o Governo, por exemplo, emprestou. Vamos ver se emprestou, se emprestador, mas isto é outra questão que vai ser colocada mais no futuro. A facilidade com que se desbloquearam milhares de milhões de euros para a banca. E ninguém convence o povo português desta ideia fundamental. Pois é, quando se trata de mais 10 cêntimos para uma reforma e uma pensão, não há dinheiro. Quando é para dar milhares de milhões à banca e aos banqueiros, aqui está esta facilidade toda. Porque isto são escolhas, são opções. Mesmo em relação aos tais problemas estruturantes que nós colocávamos. Então, por exemplo, em relação a esta dívida que está a consumir-nos desde o princípio do século, já foram camaradas e amigos. Não fiz mal, porque temos aqui camaradas, para além da linguagem da tropa, porque eu tenho uma característica, sou o único líder do partido que esteve na tropa. Na tropa, na guerra colonial na Guiné, mas dizer-vos, de facto, que isto são necessárias opções. E, neste quadro, em relação à pergunta, nós mantemos os compromissos que assumimos, designadamente, com o Partido Socialista. Foi o nível da convergência que permitiu o grau do compromisso. Vimos que o Partido Socialista foi mais longe do que o próprio Partido Socialista pensava ir. Consultem o programa do PS. Consultem o programa do Governo. Vejam as alterações e os avanços que se verificaram e vai-se descobrir que o Partido Socialista ficou aquém do Partido Socialista. E, por isso mesmo, foi a força, foi o empenhamento, foi a honradez da palavra em relação a qualquer compromisso que permitiu esta solução. Mas é insuficiente. Do nosso ponto de vista, sem o reforço do PCP, sem o reforço da CDU, não há uma solução duradoura que resolva particularmente os problemas estruturantes. E por isso é que nós dizemos que não tivemos que fazer nenhum dito cuja à curva, não é isso. Nós pensamos que foi uma posição coerente e transmiti também aqui, perante todos vós, que foi uma decisão unânime do Comitê Central do Partido Comunista Português. E por isso mesmo é que estamos suficientemente à vontade, mas profundamente empenhados, e falar em empenhamento em relação à questão que o nosso Parnel aqui colocou, que era, portanto, enfim, se vou embora ou não, portanto, vou abandonar, como alguns jornalistas e alguns jornais diziam. Eu fico sempre preocupado porque alguns jornais ditos de referência começam a ser cada vez mais também jornais de palpite. Mas eu queria descansar quem está tão preocupado que não possa ir embora, para além daqueles que querem vir pelas costas, dizer que a questão não está posta. Digo-vos perante todos vós que até ao limite das minhas forças continuarei a aceitar essa responsabilidade, esse apoio que os meus camaradas me dão, mas não só. São muitos e muitos portugueses que não são do meu partido, que até são de outros partidos, que curiosamente me dizem: continuo. Eu creio que
eu creio que isso dá uma força imensa. Enfim, desistam os apressados, porque cabe-nos continuar a nossa luta. E desculpem lá eu ter-me alongado. Muito bem, muito bem.